Muito bem, estamos agora começando mesmo Vida e Saúde. Você que se interessou pelo tema, chega mais, assiste com a família, você pode rever todo esse conteúdo que vai ser aqui transmitido na Novo Tempo depois pelo YouTube. Não esquece não, então se você quer compartilhar aí com a sua nora, com a sua filha, com alguma colega do seu trabalho, você pode acessar youtube.com/Vida e Saúde NT e de lá compartilhar todo o programa na íntegra. Hoje a gente traz uma frase para sua reflexão, para nossa reflexão, de Martin Luther King. Ele disse o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. E quando eu li essa frase, gostei muito, fiquei pensando quantas e quantas vezes a gente gera uma ansiedade, fica preocupado e desesperado, pensando já na escada inteira, no caminho inteiro, em tudo que precisa ser feito, em vez de se concentrar somente nesse primeiro passo, esse primeiro degrau que precisa ser dado. E na vida tudo pode ser assim, né? A gente pode ir uma coisa de cada vez, com fé, com esperança, confiando em Deus, consultando Deus, e aí confiante que Ele vai nos ajudar a subir e a seguir em frente nessa caminhada. Dr. Roberto está aqui com a gente, ele é otorrino e vai nos ajudar a entender um assunto muito importante, surdez na infância. Doutor, obrigado por participar aqui com a gente. E eu acho que eu gostaria de tentar entender e mostrar para o nosso amigo telespectador como é que funciona o ouvido, para a gente escutar. Tá. É uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente, como vento, né? Mas... Então, imagina que vocês estão olhando um ouvido aqui de frente, esse aqui é o conduto auditivo externo, buraco aqui do ouvido. Certo. Aqui é a membrana timpânica. Quando o som chega na membrana timpânica, ela vibra como se fosse o couro de um tambor. E essa vibração caminha por um sistema de ossinhos, que vai aparecer agora, o martelo, a bigorna e o estribo, que tem uma forma de estribo, e ela é amplificada e chega na cóclea, que é a parte interna do ouvido, que é a que realmente escuta. O que a gente tem na cóclea? A gente tem um monte de célulazinhas que, conforme ocorre a vibração, as células se mexem e geram uma energia elétrica que vai ser o som transmitido até o cérebro, até as partes mais internas do sistema nervoso central. As causas de surdez, se você começar pelas que afetam o conduto auditivo externo, vão se tornando, conforme você anda para dentro do ouvido, elas vão se tornando mais complexas, um pouco mais difíceis de resolver. Por exemplo, vamos começar pela causa mais simples. Uma rolha de cera. Você faz uma limpeza, uma lavagem, alguma coisa, você tirou e resolveu o problema. Quando você tem alterações da membrana ou da cadeia ossicular por infecções de repetição, especialmente na infância, isso vai ser um pouco mais complicado para consertar. Você vai ter que fazer, em geral, uma cirurgia reconstrutiva para você refazer a membrana timpânica, a cadeia dos ossinhos. Cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser um caso. Mas o que era mais difícil de resolver até hoje era quando o problema era aqui na parte interna do ouvido. E aí, quando as células que são sensíveis ao som morriam por qualquer motivo, você não tinha o que fazer. E hoje a gente tem recursos para isso, que a gente vai ver mais adiante. Então a gente já começa o Vida e Saúde aqui com boas notícias, que a tecnologia está ajudando muito, né, doutor? Tá. Mas eu queria tentar entender. A gente já nasce com esse sistema perfeito, a maioria das pessoas, porém algumas nascem com algum problema. Quais são as principais causas de surdez na infância, doutor? Olha, a que a gente mais vê, na verdade, não é exatamente uma surdez. Aqui dentro, nessa região onde existe o sistema de ossículos, o ouvido é preenchido de ar. Isso numa situação ideal. Mas muitas vezes, quando a criança nasce, em vez de ter ar aqui, tem o líquido amniótico, o líquido da barriga da mãe. E aí, o que vai acontecer? A hora que você faz o teste da orelhinha, ele dá negativo. É uma perda auditiva. Na verdade, esse líquido aqui, enquanto ele está aqui, ele vai dar uma perda de 15%, 20%. Mas não vai atrapalhar tanto a audição da criança. Assim que o líquido foi embora, a coisa resolveu. Isso ao cabo de 2, 3 semanas, tanto que quando dá negativo, o teste é repetido depois de um mês
A maioria das vezes ele dá positivo e pronto. Se, no entanto, você tiver um teste negativo que não normaliza, aí você faz outros exames para ver se o problema não é mais grave, não está lá a nível da cóclea. Para identificar em que lugar que está. Exatamente. Agora, o senhor disse que também a surdez pode acontecer por infecções repetitivas. Sim. Como é que funciona? Em geral, são quadros de resfriado e existe uma estrutura que não aparece aqui que chama tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. É um canalzinho que comunica o ouvido com o nariz e a garganta. Ele serve tanto para drenar secreções como para mandar ar para o ouvido. Muitas vezes na criança esse canal funciona mal. Então, em vez da secreção que é produzida aqui sair, ela fica presa. E a criança começa a fazer otites de repetição. Qualquer resfriadinho, essa secreção vira pus, dá uma infecção, muitas vezes rompe a membrana timpânica e o pus escorre pelo ouvido. Quando a criança tem uma inflamação de ouvido e tem pus escorrendo, significa que rompeu a membrana do tímpano. Que, se não for um episódio repetido, aquilo cicatriza e pronto, tá? O mais comum dessas crianças que fazem otite de repetição são as crianças que cresceram bem até um ano e pouco de idade, aí vão para a creche. Aí elas começam a ter contato com aquelas outras crianças maiores que sabem se defender das infecções e passam as bactérias para as menores. Que ainda não estão prontas. Exatamente. Doutor, a gente vai acompanhar agora um VT mostrando como é que funciona o teste da orelhinha, porque muitas de nós, mães, acabam não entendendo, não compreendendo direito como é que funciona esse teste. Vamos acompanhar. Um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento completo da criança é a audição. Isso porque é através dessa experiência com os sons que o bebê inicia o desenvolvimento da linguagem. E essa parte de aprendizagem dessa fala vai passar por ele receber auditivamente a fala, as palavras da língua materna. Então, uma vez que ele fica privado, né, de receber auditivamente a fala, ele fica defasado nesse processo de aprendizagem. Para ajudar a detectar a deficiência auditiva, principalmente em casos de surdez congênita, foi sancionada uma lei em 2010 com o objetivo de fazer o teste da orelhinha. Você já ouviu falar deste exame? Sim, ele é feito nos primeiros dias do bebê e hoje faz parte do programa de triagem neonatal. O teste da orelhinha é uma triagem auditiva, então é um exame auditivo que nós realizamos nos bebês recém-nascidos para verificar se ele está ouvindo ou não, se ele tem algum problema na audição. É um exame bem tranquilo, ele é indolor, então as mamães não precisam ficar preocupadas, né? Não tem agulha, não tira sangue e ele é de fácil execução e bem rápido, né? Então o desconforto para o bebê é mínimo. O teste é bem simples. O nome dado a este exame é emissões otoacústicas evocadas. Os médicos usam um equipamento eletrônico portátil. Na ponta existe uma sonda que emite sons com frequências variadas. O aparelho vai captar a contração das células de dentro do ouvidinho do bebê e na hora já sai o resultado. A primeira testagem que o bebê realiza aqui na maternidade, ela tem a possibilidade de dar alterado, porque o ouvidinho do bebê, ele ainda pode ter alguns resíduos de líquido amniótico, de vernix, que é uma gordurinha que recobre a pelezinha do bebê. Então, esse primeiro exame, ele pode dar alterado mesmo, né? A gente chama de falha. Se há essa alteração, se há essa falha nessa primeira testagem, nós repetimos esse exame. Nesse segundo exame, se ocorre novamente uma falha, aí nós vamos encaminhar essa família, essa criança, para um otorrinolaringologista, que é um médico especialista em ouvido, que vai fazer todos os exames necessários para verificar por que é que esse exame deu alterado. A Maria Clara nasceu faz algumas horas
e logo já recebeu a visita da doutora Débora para realizar o teste da orelhinha. No início ela reclamou um pouquinho, mas logo o resultado saiu. E a pequena tem uma audição perfeita, uma alegria para os familiares. Olha aí, então, para você, mamãe, ficar tranquila, é importante fazer esse teste. O diagnóstico é fundamental, né, doutor? Com certeza. Você tem que lembrar que existem causas para surdez congênita, né? Como a gente viu no vídeo, a causa mais comum, que seria uma perda bem leve, que depois se resolve, é o líquido amniótico. Certo. Mas existem causas mais importantes e causas graves, né? A surdez congênita se divide em duas principais causas. A causa genética, então por alguma forma, os pais têm a tendência à perda auditiva, mas não tem necessariamente a perda auditiva, e essa perda vai aparecer na criança. Ou então, sempre congênita, ou seja, a criança nasce com a perda, mas a causa foram infecções quando a mãe estava grávida. Né? Existe um acrônimo que chama TORCH, que é assim: toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis. Todos podem acarretar. Todos podem, quando infectam a mãe durante a gestação, principalmente os 3, 4 primeiros meses, você vai ter uma perda auditiva de grau variável. Então, quando a gente tem uma criança com uma perda acentuada, a gente pede essa sorologia. Entendi. E são todas, eu lembro que são todas causas preveníveis, né? Doutor, me fala uma coisa. Como é que a mãe pode perceber se a criança, se o bebê, ele tem alguma deficiência auditiva? Então, se a deficiência for leve, não é muito fácil, tá? Porque um bebê, por exemplo, a gente chama, às vezes ele ainda não vai responder. Claro. Mas, em geral, assim, a primeira coisa, quando é feito o teste da orelhinha na criança, não é só feito o teste da orelhinha. Você faz uns testes fazendo ruído, batendo palma, ou um chocalho, alguma coisa que faça som no recém-nascido. E o primeiro reflexo que existe é o reflexo cócleo-palpebral. Cóclea é a parte que escuta do ouvido, ou seja, a criança ouve e pisca. Isso é uma indicação de que a criança está escutando. A outra é o reflexo de Moro, quando você faz um som mais forte, a criança abre os bracinhos e faz assim. Assusta. Assusta, então ela está escutando. Então você, por exemplo, você pode até ter um teste da orelhinha negativo, que poderia fazer pensar numa perda, mas a criança responde ao estímulo sonoro. Então não tem problema. A gente organizou aqui, doutor, como é que a criança responde por etapas. A gente tem aqui primeiro recém-nascido. Perdão, comecei do lado errado, para cá, olha. Do recém-nascido. Ele recebe estímulo sonoro preferido e a voz materna. Às vezes ele procura o estímulo com o olhar, mas isso leva um pouquinho de tempo, até porque quando a criança nasce ela não enxerga direito, né? Ela vê tudo embaçado. Mas com o passar do tempo isso se torna mais perceptível. Na criança um pouquinho maior, né? A partir dos 4 meses, elas já buscam a procedência do som e vai olhar. Ou seja, se o som vem de trás, ela vai... Ela tenta, mas principalmente se tem 2 pessoas na frente, quando uma fala, a criança olha para uma, quando a outra fala, a criança olha para a outra. Isso com 4 meses, eu estou com um netinho de 3, então eu estou acompanhando. Você já está percebendo. De perto, realmente. Entendi. Então ele fica atento de onde está vindo o som. Exatamente, ele começa a ver que a discernir as fontes sonoras, né? Agora é o seguinte, uma criança que não acompanha esse desenvolvimento, necessariamente ela tem problema ou pode haver um atraso, por exemplo, nessa percepção? Não. O que pode haver é o contrário. A criança que nasce ouvindo bem e depois a audição vai se degenerando. Um exemplo clássico, que a gente, infelizmente, a gente ainda vê bastante, são as crianças que ficam em UTI. Então, criança que nasce de baixo peso, fica em UTI alguns meses até,
em virtude da falta de oxigenação na hora do parto, que vai acarretar outros problemas junto com a perda auditiva, você vai ter também, além da falta de oxigenação, você vai ter a ação de drogas que às vezes são usadas, antibióticos, coisas assim, que são tóxicos para a audição também. Entendi. Então, isso acaba gerando um multifatorial para essa perda auditiva. Tá. E, às vezes, agora se toma mais cuidado com isso. Mas, às vezes, como a criança tinha problema cerebral, paralisia cerebral, coisa assim, então a audição era meio que deixada de lado. E depois foi se vendo que não, era importantíssima. Até levar em consideração, sim. Da criança, com certeza. Tá. Vamos seguir em frente, doutor, o desenvolvimento, então, e como é que aquela criança reage? Dos 5 aos 6 meses, ela, então, começa a imitar o que ela está ouvindo. Aí, quando ela começa, às vezes, a balbuciar, mamá, papá, né, vovô, vovó, alguma coisa assim. Isso é importante. E, da mesma forma, é importante se a criança, por exemplo, emite uns sons assim, sem motivo nenhum, ou grita, assim, dá uns gritos que você fica meio até sem entender por quê, né? E, na verdade, é porque a criança não escuta a própria voz. Então, ela vai passar por essa fase de emitir sons e depois vai entrar no silêncio. Aí ela vai... Se percebendo. Sim. Aí ela vai voltar a tentar emitir sons quando ela começa a se relacionar mais com os adultos, com os pais. Então, ela vai tentar emitir algum som. O problema é que ela não escuta, né? Entendi. Então, ela não tem parâmetro nenhum. Vamos seguir em frente aqui a próxima, a partir de 1 aninho. Então, ela busca lateralmente ir para baixo o objeto ou a pessoa que emitiu o som. Vocês veem que muda um pouco. Uma progressão, né? Uhum. Aqui ela já está tentando buscar a onda sonora. Com 1 ano, a criança, você faz assim, ela vai olhar para você, mas ela ainda não tem uma busca de 360 graus. Isso só vai acontecer perto dos 24 meses. Aí sim que a criança vai ter uma audição... vai usar a audição como um adulto, digamos, né? Que ela vai, em virtude da audição, ela vai se posicionar, vai ver o que ela quer, onde ela vai ter a atenção dela, enfim, tudo isso. E, doutor, me explica uma coisa, o que a gente pode fazer, a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente que é cuidador, a gente que é professor, o que a gente pode fazer para estimular o desenvolvimento da audição de uma maneira segura? Porque as crianças estão muito mais expostas hoje aos sons que talvez sejam nocivos do que as crianças do passado, com os fones de ouvido, com os eletrônicos e afins. Bom, no bebê, o melhor estímulo é a mãe. A voz da mãe falando, principalmente quando está amamentando, e ele vai reconhecendo aquela voz que, na verdade, ele já escutava quando estava dentro da barriga, né? Então, é uma coisa, com certeza, aquela é a voz mais familiar. Botar uma musiquinha, alguma coisa assim, é válido, desde que seja uma coisa suave, porque a criança tem que ficar tranquila, ela não pode viver num ambiente barulhento, coisa assim, porque o barulho é um estímulo, mas também atrapalha. Atrapalha o sono da criança, atrapalha a tranquilidade. O que tem que ficar atento é se realmente, por exemplo, você tem uma criança que não respondeu no teste da orelhinha, você retesta várias vezes e continua dando negativo. Aí precisa fazer uns testes mais complexos, algumas vezes com sedação, em que realmente vai se ver se a onda sonora chega na vai cabeça fazer o da caminho. Sim, exato. Então, aí sim, você confirma que a criança escuta ou não. Você confirma que a criança tem uma perda severa e aí vão ser tomadas as atitudes. A principal delas, nós vamos falar mais para frente, é quando é uma perda que não é total, já põe o aparelhinho, 6 meses de idade, a criança já está com o aparelhinho de audição. Por quê? Se a criança tem uma perda auditiva e ela não tiver o estímulo sonoro, a audição não se desenvolve. A via que está mais ou menos Então, repete, se ela já tem uma deficiência, ela não recebe o estímulo, a deficiência pode aumentar, é isso? Pode. Porque ela não desenvolve a via auditiva. O cérebro não vai usar aquele tipo de informação.
Hoje em dia a gente sabe que existe o implante coclear. Falamos aqui no Vida e Saúde já sobre ele. Então, para restabelecer a audição, você põe um eletrodo em contato com o nervo auditivo e a criança ou o adulto, se for uma perda mais tardia, volta a escutar. Aos poucos ele aprende a escutar. Para isso acontecer, tem que ter havido um estímulo ao longo da vida. Se a criança teve a perda auditiva e como adulto ela faz o implante coclear, vai ter um ótimo resultado se ela usar o aparelho. Se ela nunca escutou, não adianta nem... É como se ela não tivesse uma referência. Ela não vai ter um bom resultado com o implante coclear. Entendi. Então, você tem que ter o estímulo de alguma forma. Por isso, se a criança não escuta muito bem, aí você parte para o implante precoce, 1 ano de idade. Precoce e estímulo. E olha, gente, tudo pode ser orientado pelo profissional, que aliás vai contar com a ajuda de outros profissionais, imagino fono e outros terapeutas, né, doutor? Para que esse caminho seja feito de maneira segura. Com certeza, a fono é fundamental e até o trabalho dos psicólogos e psicólogas. Imagino. Com a criança e com a própria família. Com certeza. A própria família. Doutor Roberto, muito obrigada por hoje. E ele volta aqui no Vida e Saúde para falar mais sobre esse assunto, não só de surdez na infância, mas de outros assuntos relacionados à audição. E por hoje, muito obrigada. Obrigado. A gente acompanha agora o Beleza Natural. A Rafa ensina pra gente um remédio caseiro para você usar aí quando a pele tá com aquela espinha horrível que você quer dar fim. Vamos acompanhar. Tá cheio de espinha e não sabe mais o que fazer? Bom, fica tranquila, viu? Hoje nós vamos aprender a fazer um suco. Sim, um suco mesmo, para ajudar a desinflamar as espinhas. Anota aí o que você vai precisar. 3 ramos de agrião. Sim, você compra em qualquer mercado, feira. Vamos precisar também de meio abacate maduro, tá bom? 1 copo de água mineral, não pode ser da torneira, lembrando, precisa ser mineral. E 1 colher de mel. O primeiro passo é colocar no liquidificador o agrião, depois o abacate, mas sem a casca, tá bom? É só o creme. Bom, o mel e por último a água mineral. É só bater tudo até ficar bem homogêneo. Agora é só colocar no copo e passar no rosto? Não, esse é para beber mesmo. Se a gente não cuidar da saúde interna, como que a gente vai ter uma pele boa, não é mesmo? A indicação é tomar 2 copos por dia durante 2 semanas. E olha só esse resultado, a pele fica linda e, é claro, tchau para as espinhas inflamadas. Gostei desse, Rafa, obrigada. A gente vai fazer uma pausa agora. Na volta, o Dr. César Vasconcelos volta aqui no Claramente, fazendo uma reflexão sobre os tipos diferentes de gerações que existem e como lidar com cada uma delas. E dá uma olhada nessa receita que você aprende ainda hoje aqui no Vida e Saúde. É o queijo de castanha de caju e pistache. Não sai daí não, a gente já volta.